podcast de hoje não é sobre Pernalonga e agora fodeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Na pauta de hoje teremos um dos filmes mais esperados do ano, por mim e muitos fãs de terror. Afinal de contas, não é sempre que vemos Nicolas Cage como vilão. Um suspense tenso com uma atmosfera tão densa que é quase possível rasgá-la com as mãos. O papo de hoje é sobre Longlegs, Vínculo Mortal. Temos sinopse para esse filme, Bolis? Temos! Uma agente do FBI é designada para um caso envolvendo um assassino em série impiedoso. Conforme desvenda as pistas, ela se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino, lançando-a em uma corrida contra o tempo. E onde podemos assistir esse filme, Bolis? No cinema. Tá no cinema agora. No cinema agora. Corre lá, gente, que esse filme é muito bom pra assistir no cinema. Com certeza. E para os novatos ou não aqui no podcast, teremos spoilers de Longlegs desde o começo do podcast, hein? Esse filme sim é um filme de baixo orçamento. Cara, verdade. Eu achava que os filmes de 19 mil, 20 e poucos mil, 30 mil... milhões. Fossem de baixo orçamento, penso, né, que tem que pagar artista, tem que pagar toda a equipe, que é muita gente, né, eu fico pensando, poxa, ainda mais locação de cenário, locação de equipamento e tal, eu fico pensando assim, cara, muito pouco, né, pra um filme assim, mas esse daí fez milagre. O que ele tem, assim, são ótimas atuações. Ele e uma fotografia foda, assim. Mas pensando em cenários, pensando em levar o filme pros anos 90, ele nem é tanto assim. É verdade. E em certos momentos, ele é meio atemporal na questão de carros, assim. Quando você vê uns carros que não tem tanto cara de carros de 1995, mas acho que é pra deixar a gente meio incomodado. Eu acabei não prestando atenção nessa parte de carro, nem nada. Sim. É engraçado isso, Quando né? é um filme de época, entre aspas, né? Que agora a gente pode dizer que um filme dos anos 90 é um filme de época, porque é um filme que já tem 30 anos. Caralho, gente, filme dos anos 90 tem 30 anos já. Eu sempre presto atenção, porque os anos 90, ele é... Tipo, a gente cresceu nos anos 90, a gente conhece os modelos de carros, os cortes de cabelo, mais ou menos, né? É sempre aquele carro que tem aquele acabamento de madeira no meio, que eu tem uma questão muito legal de se prestar atenção. Faróis de vidro foram feitos até os anos 90. Hoje, carros usam farol de plástico. Então, se você vê um farol de vidro, aquele que tem vários risquinhos assim, porque é um carro dos anos 90. Hoje não mais. Legal. Não sabia, não. Farol liso, aquele farol que é um plástico transparente, são carros mais novos, a partir de 90, final dos anos 90 ali. Caramba, que foda. Não sabia disso, não. Eu achava que todos fossem, tipo, vidro, assim, sabe? Ou então... se bem que, se for pensar bem, né? A gente já teve carro e a gente já teve aquela parte do farol lá e era de plástico, né? Do nosso carro é de plástico. Mas voltando ao orçamento de 10 milhões, né? Ele é um filme que custou muito barato. Mas também tem um astro, uma atriz em ascensão, que é a Maika Monroe, que é excelente. Ela tava em It Follows, A Corrente do Mal. O chefe dela, o chefe Carter, ele também é bem conhecido. Ele é bem conhecido. Mas ele também é um coadjuvante, assim, coadjuvante de luxo. Então o filme, ele foi barato e, cara, no primeiro final de semana já arrebentou, já pegou. Já foi pago, né? Tipo, pago o investimento inicial do filme, né? Porque ele gastou 10 milhões pra ser feito e mais 10 milhões em propaganda. Caramba, gente, que foda. E a propaganda do filme, o Oz Perkins, que é o diretor do filme, deixou todo mundo do marketing à vontade pra fazer o que quisesse. Como quisesse, do jeito que quisesse, desde que não mostrasse a cara do Longlegs. Isso que foi muito foda, né? Sim. Trailer a gente não vê a cara dele mesmo, né? A gente chega a ver o corpo dele, né? O queixo e tal, mas você não vê o rosto dele, né? Então era engraçado que foi até um desafio mesmo pro pessoal criar o trailer sem mostrar o personagem principal, né? No caso. Sim. Que o pessoal do marketing falou, cara, a gente tem o Nicolas Cage e não pode usar. Sabe, no marketing. Mas eles fizeram um marketing muito inteligente. Muito. Foi muito foda. E tem também a campanha deles foi bem interessante, que eles fizeram, né, uma campanha nas redes sociais, mas também eles fizeram um outdoor, que era todo preto e só tinha um número de telefone. E aí, quando as pessoas ligavam, alguns ouviam o I'll Be Waiting, que é o Estou Esperando, né, falado pelo Nicolas Cage, pelo personagem do Nicolas Cage, né, que é o Longlegs, ou então cantando Parabéns Pra Você. Caralho.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cara, muito foda, né? Foda. Fizeram vários vídeos curtos, fizeram várias coisas, assim. Além de, eles criaram um site, o The Birthday Murders. Cara, esse site é muito aterrorizante. Parece muito que você tá entrando num site da Deep Web, porque ele é muito feio. Ele lembra um site dos anos 90 mesmo. E aí tem cenas, né, dos crimes, tem toda uma história, assim, sabe? Sobre cada crime. Se você entra nas matérias, você vê todas as histórias de cada família que foi morta. Cara, é sensacional. Parece muito um negócio de Deep Web, sabe? Lembra muito o site Assustador. Lembra mesmo. E assim, eu não sei se o site ele é pesado mesmo de propósito, ou nossa internet tava ruim, porque as fotos elas vão aqui também, abrindo bem devagarinho. Mas sabe o que é isso? Você bota uma foto muito grande, você sabe disso? Não sei, fala. Pra você fazer essa foto abrindo assim, você coloca uma informação na tag da foto e ela abre assim. Entendi. E aí se você bota uma foto muito pessoal lá, vou ver, enquanto a gente tá falando aqui, ó, dá pra eu ver aqui, por exemplo. Ó, tem uma foto de 2 mega, mas não é tão grande, mas é uma foto grande, né? Uhum. E aí você bota essa informação pra ela abrir por demanda e ela vai abrindo igual dos anos 90. Cara, é muito foda, porque dá uma curiosidade de você ver, sabe? Porque você vê, por exemplo, fio do lustre chegando e fala assim, gente, eu quero ver logo o que vai acontecer ali, sabe? Assim, será que vai ter uma pessoa morta? Porque assim, eu sou cria do site Assustador, né? Eu adorava entrar lá e ver todas as coisas e tudo. Eu também. Então eu me senti muito uma adolescente vendo coisas de morte, sabe? Sim. E o mais legal é que como não é real, você vê todas as fotos, uma mão ali ensanguentada e coberta, mas só a mão aparecendo. Sim. Você vê todos esses desastres assim, você fala, caralho, gente, que foda. Mas muito bom isso, cara. Muito foda, bom. Muito legal. E fora que eles fizeram também um jogo, né, de realidade alternativa. É o ARG, né, que a gente já até comentou em algum outro podcast. Sim, que daí você tinha que ver. Se eu não me engano, eu não sei se eu não entendi muito bem, mas depois os ouvintes podem pegar essa informação e até responder aqui pra gente nos comentários, né? Mas você pegava algumas informações do site, você juntava pra criar a senha pra você abrir um documento, entende? E fora que lá embaixo do site, quando você rola todas as histórias, tem vários links, mas os links eles estão em código, tipo os códigos que o Longlegs usa, entendeu? E cada link, quando você clica neles, eu achei que fosse um link que ia pra algum lugar. Mas não, você baixa um documento. Eu baixei 2 documentos sem saber, mas os documentos são meio grandes, entende? Aí é isso, aí eu acabei cancelando lá, mas depois eu vou abrir lá pra ver, porque você abre um documento zip, entende? Sim, é muito legal isso, cara. É bem foda. E o filme, ele, como a gente já falou, ele se passa no final dos anos 90, no meio dos anos 90, na verdade, né? Ali durante o Pânico Satânico, que foi uma coisa que assolou os Estados Unidos por muito tempo, né? E ainda assola hoje em dia, né, um pouco, né? Mas hoje se usa mais o pânico moral, outros pânicos que funcionam. Inclusive aqui no Brasil é muito usado o pânico moral. Estão roubando várias casas no seu bairro, só que você não percebe, você não sabe. Pra você criar um clima de medo e você acabar votando em certos candidatos, essas coisas, né? Isso é um pânico moral, né? E aí naquela época era usado o pânico satânico por conta do satanismo, né? Que a sociedade conservadora da época tinha aversão, e ainda continua tendo, aversão ao satanismo, a pessoas que têm ligação com Satã. Eles tinham que pegar crianças que são, né, seres puros pra matar, pra pegar sangue, até mesmo esses abusos sexuais mesmo, né? Tipo, era coisa de satanista, não era coisa de pedófilo. Satanismo não faz esse tipo de coisa, entende? Tipo, não, é uma religião, né? O satanismo é uma religião que adora outra coisa. Exatamente, né? Exatamente. Então, tipo assim, tá longe de ser essas coisas. Mas é aquilo, né? Pânico satânico, assim, né? Esse filme é uma produção do Nicolas Cage, da sua produtora, a Saturn Filmes, né? Que produz vários filmes dele, inclusive, se você for dar uma olhada no que a produtora já produziu, a maioria dos filmes tem o Nicolas Cage. É engraçado o Saturn Filmes, assim, né? Porque eu fico pensando, nossa, Saturno tem um anel, né? Que roda em volta, assim. Aí, tipo, é o Nicolas Cage no meio e todas as produções em volta. Olha que legal, interesting. E ele tinha a voz de produtor executivo dentro do filme, tanto que ele tinha escolhas dentro do filme, né? O Wes Perkins, o diretor, ele queria
fazer o filme inteiro em 35mm. 35mm é aqueles momentos que é filmado nos anos 70, que tem a tela quadrada, né? Que tem o aspecto de tela quadrado. Uhum. A gente vê vários aspectos de tela nesse filme. O aspecto de tela é o tamanho do filme na tela completa, né? A gente assiste hoje em dia uma tela wide, que é essa tela retangular, né? Uhum. Às vezes ela é totalmente preenchida, às vezes ela é menos preenchida em cima, então tem aquelas barras pretas em cima, às vezes tem as barras pretas do lado. Mas nesse filme, as filmagens do passado, ele usou quadrado. O filme todo seria feito desse jeito, só que o Nicolas Cage falou, não quero que seja feito desse jeito, porque ele filmou uma cena em 35mm pro filme O Homem dos Sonhos, que já teve podcast aqui, inclusive, vai estar link no post. E ele perdeu uma cena de um monólogo gigante que ele fez, porque ele foi o que ficou mal enquadrado dentro do... Ai, que inferno, dentro do gente. 35mm, que não entrou pro filme, inclusive, essa cena. E ele ficou puto da vida e falou assim, eu não quero fazer esse filme todo em 35mm. Caralho, que foda, gente. E a gente não viu esse monólogo, né? Não viu. E Devia aí... ter sido um monólogo muito interessante vindo do Sim. Nicolas Cage, né? Sim, com Tipo, certeza. cara, várias nuances do Nicolas Cage. E é engraçado que tem algumas curiosidades a mais, curiosidade interna. O Nicolas Cage acho que é o cara que mais apareceu aqui no nosso podcast. Nossa, sim. Porque aham. a gente já fez o Homem dos Sonhos, a gente já fez o Drácula, que ele é o Renfield, que ele é o Aham, Drácula. o Renfield. Se eu não me engano, a gente já falou dele em outro filme. Eu acho que sim. Só que eu não lembro. A gente já falou de 70. Hoje é o 72º filme que a gente tá falando. Então, Uhum. eu não lembro de todos os outros 71 atrás. E outra curiosidade, que essa é uma curiosidade engraçada, mas o filme em Portugal se chama O Colecionador de Almas. Cara, por quê? Gente, assim, o nome do filme é interessante porque você não sabe o que esperar e ele não coleciona almas. O que ele coloca dentro das bolas, das cabeças das bonecas é tipo uma essência, é né? verdade. Mas é uma essência satânica, né? Não é uma alma, né? verdade. Nossa, gente, que doideira, né? Puta que Quando a pariu. gente entrar dentro do filme, talvez a gente consiga capturar alguma coisa aí. Aham. E uma coisa interessante, pra quem é fã, né, de True Crime, como eu, esse filme, ele foi inspirado, né, tipo, a ideia dele foi inspirada no caso da JonBenét Ramsey. Quem gosta de assistir vídeos de True Crime e tal, já deve ter ouvido essa história 300 mil vezes, porque eu já vejo vários vídeos, né, de pessoas diferentes e todo mundo já falou sobre esse caso. Tanto é que quando eu vi, eu falei, a Miss Mirim. Porque assim, né, esse caso aconteceu nos anos 90, inclusive, a morte da menina aconteceu em 96, um ano depois do filme. Depois do filme. O que acontece, né? Essa menina, ela tinha uma família lá, né? Ela era Miss Mirim, aqueles concursos que tem, né? As mini-misses e tal. E aí... Pra mim é uma coisa muito bizarra. Cara, muito... demais. Isso aí é uma linha tênue entre a admiração e a perversão. É muito estranho. Nossa, muito. Isso. Cara, fora que o pessoal coloca uns implantes nas crianças, assim, né? Tipo umas jaquetas no dente pra ficar com um dente perfeito. Eu falo, cara, são crianças, elas vão ter dentes estranhos, sabe? É dente de leite. Isso aí. É muito foda, né? Mas pra resumir o caso da JonBenét Ramsey, ela sumiu, né? Por alguns dias, perto do Natal. E ela foi encontrada morta no porão da família. Aí, tipo assim, com lesão na cabeça, violentada, né? De várias formas. Várias pessoas foram suspeitas, né? Foi suspeita o professor dela, foi suspeita toda a família dela, tipo pai, mãe e irmão. Só que o irmão dela tinha 9 anos, mas ainda assim ele foi suspeito. O que foi estranho no caso, né? É porque um pouco antes do dia do Natal mesmo, ela tinha ganhado uma boneca dos pais dela, que era do tamanho dela mesmo. A boneca tava vestindo um dos vestidos do concurso que ela participava, entendeu? Era tipo uma Xuxinha, uma mini Xuxa dela. Uma mini Xuxa dela. Na verdade, era uma Xuxa real dela, né? Porque horror. era o tamanho real da criança, então meio que era uma Xuxa... Isso é muito estranho, né? Muito! E aí, o que acontece? Os policiais, quando chegaram lá no corpo, né? Cara... De repente eles veem uma boneca na caixa com a cara da menina, com tudo da menina, sabe assim? Aí é isso. E aí, essa parte desse caso, né? A questão da menina tá morta e próximo dela ter a boneca e ter tudo isso acontecer, ter acontecido tudo isso, né? Na família e tudo. Então, até hoje não tem suspeito, pra você ter ideia. Então, não tem um acusado, sabe? A família tá livre, o professor, no caso, em questão, tá livre. Inclusive, o professor, ele tinha sido pego por conta de... Tipo assim, ele tinha várias fotos de crianças e tal, então acharam que fosse ele por conta disso. Mas a família falou que não era ele. Mas, tipo, cara, como é que a família sabia que não era ele? Por isso que é estranho. Eles achavam que a família tava suspeita, sabe? Tem um cara próximo envolvido com uma outra parada, tipo... Então, pois é, sabe? E aí, tipo assim, o cara acabou sendo liberto, né? Porque naquele caso ele não tinha culpa nenhuma, aí
com ele rolou outras coisas, né? Mas pelo menos com a história aqui, ele não foi acusado no caso da JonBenet Ramsey. Cara, não tem solução até hoje, assim, sabe? Tem umas coisas assim que é interessante da gente falar. Por exemplo, nesse filme, o Longlegs, ele não atua diretamente. A gente vê ele atuando diretamente só no primeiro caso, que ele diz que é o primeiro caso da boneca. Ele entrega a boneca e faz a mãe da Maika trabalhar pra ele, né? Então, o que eu tava ouvindo esses dias, tava ouvindo bastante material sobre o Longlegs, é que muitos casos no passado não foram solucionados porque mais de uma pessoa atuava nos casos, né? Então, fica muito complicado de se achar e, cara, é muito estranho, mano. Muito, né? Estranho. E eu acredito que o que tenha sido essa inspiração tenha sido isso mesmo, né? Tipo, a boneca tá ali próxima e tal. E aí meio que foi, cara, não é ninguém, então é a boneca, sabe? Nesse filme não tem evidências de que ele é um estuprador de criança. Mas fica subentendido, né? Ele é estranho. Na primeira cena, quando ele encontra a menina, é muito estranho, porque ele parece aquele pedófilo que vai chegar pra menina. O tio da balinha. O tio da balinha, sabe? Ele parece muito isso. Então, dá a entender que, tipo, cara, acontece alguma coisa ali, sabe? Que é estranho. Sim. Tanto que acontece, a gente apaga ele da memória dela. É, totalmente. Assim, lá no filme eles colocam o satanismo tivesse apagado isso da memória dela. Mas se a gente trouxesse pro mundo real, porque esse filme ele tem uma questão ocultista, ele é calcado não só na realidade, mas também no fantástico. Né? Então, se a gente trouxer pro mundo real, comentou isso num podcast, quando há um abuso, às vezes a gente apaga da memória da gente pra gente não ficar lembrando daquilo, né? Cria uma nova personalidade e tudo mais, porque a gente comentou isso no podcast do Amigo Oculto. Sim, é verdade. Vem a memória dela, né, o que aconteceu, quando ela vê uma foto dele. Sim. E aí desperta. Então é muito isso também, né? Quando você sofre um trauma muito grande, cara, se você vê o rosto da pessoa, ouve falar, tipo assim, alguma coisa relacionada a isso, volta a memória todo o trauma, né? Sim. Ele coloca mesmo essa fantasia do satanismo e tudo, só que isso tá no dia a dia das pessoas também, né? Todo mundo tem um trauma ali, seja um trauma pequeno, seja um trauma grande. Tá ali, né, o tempo todo, né? Guardadinho ali no subconsciente, mas alguma coisa é um gatilho, né? Sim, eu achei isso muito foda como uma forma de se plastificar pra ser vendável esse sentimento que é muito dentro da cabeça da gente, né? É verdade. Eu achei muito legal isso, esse filme eu esperava um pouco mais dele, mas depois eu falei, não, eu gostei muito desse filme. Eu também curti pra caralho. Porque assim, eu tive pesadelo depois do filme, eu fiquei pensando depois do filme, e tipo, logo no dia seguinte eu já fui atrás de coisas. Então quando isso acontece comigo, por exemplo, eu sei que esse filme ele me pegou mesmo. O diretor do filme é o Oz Perkins, né, que a gente já falou, que é o Osgood Perkins. Ele é filho do Norman Bates, do ator do Norman Bates, né? Filho do Anthony Perkins. Então ele é um Nepo Baby do ano. Tem um monte de Nepo Baby esse ano fazendo filme, né? É verdade, Nepo Baby. Mas assim, o cara é um excelente diretor. Eu não vi nenhum filme dele até hoje. Aparentemente só dirigiu filme de terror. O problema é esses nomes. O porra do filme chama Enviada do Mal. Quando tem alguma coisa do mal, eu sempre fico com o pé atrás. Mas é foda que tem muito filme que é do mal e ele é bom. Tipo, o Olho do Mal é bom. O Olho do Mal é bom. O Olho do Mal é bom. Corrente do Mal é bom também. Esse Enviada do Mal chama February e ele entrou agora no Prime Video. O outro filme que ele fez é o último capítulo que tá no Netflix, é um filme do Netflix, Netflix. Legal. E tem o Maria e João, Um Conto das Bruxas, que é um filme que eu não assisti, até pela história eu não gosto muito da história do João Maria e João. É Gretel e Hansel, mas ele dirigiu esse filme também, e ele é um diretor novo, né, cara, e pegando pelo Longlegs, ele tem uma visão muito boa pra terror, cara, eu gostei muito do terror dele, ele criou um filme com uma atmosfera mega tensa do começo ao fim. Cara, sim. Que foi uma das reclamações que eu ouvi, que o filme não tem respiro. Ele é só porrada atrás de porrada. E realmente eu gosto de filme assim. Ele não é um filme longo, ele é um filme curto. Ele acaba rápido. Ainda bem, né? Porque ele é muito tenso. Mas ele é muito tenso. E assim, é um filme que ele mesmo, ele dirigiu, ele escreveu. É um filme com o selo dele. Então, provavelmente a gente vai ver esse cara mais vezes, assim. E, cara, vai ser interessante ver novos filmes dele. Inclusive, voltar nos filmes antigos dele, né? Que é uma coisa até que a gente quer fazer. É verdade. Ele disse que não assistiu
filmes de terror das 2 últimas décadas. Então, ele assistiu os filmes até o começo dos anos 2000, filmes de terror. Deu essa declaração porque ele diz que não se comunica mais com os filmes de terror de hoje em dia. Então, ele gosta de ser mais nostálgico nos filmes de terror, né? Uhum. Ele é o chatão. Brincadeira, tadinho, né? Porque se você, sei lá, né? Tipo, você tem que acabar se renovando. Eu não acho isso real. Ainda que ele não consuma filmes de terror, né, de hoje em dia, tipo, dos últimos 20 anos. E ele só tenha se inspirado, porque provavelmente teve inspiração, né, em outros filmes, mas também em alguns, nas tensões do terror e tudo, né. Ele ainda fez um filme que lembra muito os filmes de hoje em dia de terror, né. Lembra? Pra caralho. Então é engraçado isso, tipo, por mais que ele não ache interessante e tal, ele acaba caindo no mesmo balaio de todo mundo, assim. Só que isso não significa que é ruim. Isso significa que, tipo, cara, ele é um filme de terror muito foda, muito bom. Eu acho que é da época também, né? 2024 vai ter filme X. Provavelmente quando a gente estiver lá na frente, 2050 e tal, a gente vai saber o que é um filme dos anos 80, que a gente vai ter cara... tem cara de filme dos anos 80, né? Todos os filmes, não só de terror, mas comédia, drama e tudo, tem cara dos anos 80. Tem a cara ali de anos 90, 2000, 2010, 2020, tem aquela carinha de 2010, 2020. É um pouco difícil você fugir um pouco disso também, né? Coisas identificáveis dos filmes da nossa época agora, a forma de se filmar as pessoas andando, às vezes o protagonista andando. Os filmes usam muito perspectiva de videogame. Over the shoulder, que é a câmera em cima do ombro. Você não tá vendo a perspectiva do protagonista, você acompanha, como se você estivesse seguindo o protagonista. Esse filme tem muitas cenas dessa, da câmera seguindo ali, e câmera imitando o jogo de videogame de corrida de carro. É uma grande angular, então ela é um campo bem aberto. Só que a câmera fica seguindo o carro. Então o carro tá sempre no meio da câmera. Igual no videogame. É verdade. Muito filme hoje em dia usa essa perspectiva. Isso é uma cara do cinema dos anos 2020, 2020 e pouco. É interessante, né? Porque às vezes as inspirações dele que ele teve dos filmes não de terror... Pode vir de videogame. É, né? É verdade. É verdade. Sim. E, assim, ele teve inspirações em filme de terror, né? Tanto que, cara, Seven e Silêncio dos Inocentes tá muito na cara. Muito. Seven por conta do assassino, não, a gente não saber quem é o assassino, não mostrar a cara dele, apesar da gente ver a cara dele na primeira cena. A dinâmica da Lee e do Carter é muito parecida com a dinâmica do Mills e do Somerset no filme. O Brad Pitt, o Morgan Freeman. Inclusive, o Brad Pitt foi cogitado para ser o Longlegs, né? E o Silêncio... Eu prefiro o de Nicolas Cage mesmo. Eu também prefiro. Não vejo outra pessoa ali. E o Silêncio dos Inocentes é a dinâmica que tem da Lee com o vilão do filme, né? Que eu acho que o Brasil estragou um pouco botando o filme como o nome de Vínculo Mortal. Porque você já entende que ela vai ter um vínculo com... Pois é, devia ter deixado Longlegs mesmo, que é o nome do cara e pronto, sabe? Tipo, o nome do filme não é ruim, o nome do filme é o próprio assassino, sabe? Assassino. Então, é tipo o Zodíaco, sabe? Assim, o filme Zodíaco não tem outro nome, porque o nome dele é Zodíaco, pronto, sabe? Sim. Inclusive, falando sobre Zodíaco, tem um easter egg interesting, assim, pro Zodíaco, que é a gente vê no espelho retrovisor, no carro do Longlegs, que no espelho retrovisor tem um abridor de garrafa no formato do signo de Capricórnio, pendurado por uma cordinha e tal, que nem o pessoal coloca, né, aquelas bandeirinhas pra dar cheirinho e tudo. E esse signo é o signo do Zodíaco, do assassino do Zodíaco. Caralho, que legal, velho. Por quem é de Capricórnio nasceu, né, entre 22 de dezembro e 19 de janeiro, incluindo a Harker, que é a Lee, que nasceu dia 14 de janeiro. Porra, é mesmo. Então ela também tem o mesmo signo. Foda, muito legal. O Nicolas Cage, ele para interpretar esse filme, ele se inspirou em numa aparência assim meio Marilyn Manson. Ele lembra um pouco também o fofão da Augusta. Eu não vi a cara dele até assistir o filme. Eu não sabia como ele era. O momento que o Longlegs aparece no filme, ele aparece naquele aspecto quadrado, né? E com a cara cortada, né? Até aqui assim, né? E aí é muito engraçado que o jeito que ele se apresenta, ele diz assim, eu tô muito alto, eu vou abaixar pra você me ver. E, cara, ele faz isso, ele abaixa pra gente ver. Isso eu achei muito foda, muito foda. A gente é apresentado ao Longlegs dessa forma, mas também a gente já é apresentado a um personagem que a gente não sabe quem é, mas é ali criança já, né? É uma lembrança que vai ser desbloqueada lá na frente do filme, né? Que é um plot twist. Na hora que a gente tava assistindo, eu tava tão tenso que eu não peguei isso como um plot twist, mas ele é um plot twist.
Isso é. Eu estava tão imerso no filme, cara. Porque assim, esse filme ele me deu uma sensação que eu gosto muito, que é o que vai acontecer nessa porra desse filme que eu não sei. Porque, cara, uma coisa que é interessante nesse filme é porque ele cria uma cena inicial e essa cena inicial é esquecida. E aí lá na frente, lá no finalzão, que ele vem com essa ponta solta. Isso é muito massa, porque, cara, como a gente já falou, né? O filme é tão tenso, mas tão tenso, que você vai vivendo cada segundo do filme. É interessante isso, porque até a gente dá uma esquecida nesse começo. Então vira o nosso trauma também, entende? Acontece, a gente é esquecido, e lá na frente a gente tem esse baque de... Cara, era ela, sabe? Sim, sim. E o filme, ele tem essa atmosfera de esquecimento, de coisas assim, muito nítida, que a própria Lee, ela não sabe o momento que ela tá. O chefe dela sempre pergunta, você sabe onde você tá? Sabe que horas são? Sabe o que você tá fazendo? E ela nunca sabe. E tem um momento que filma o relógio dela, e o relógio dela tá 2 horas adiantado do relógio do chefe dela, que é filmado na mesma cena. Caralho, que doideira, gente. Então ela, tipo, vive perdida no tempo, cara. Caralho, gente. Loucura isso, né? Muito. E o filme deixa a gente desse jeito, né? Uhum. Você acha que ela tava trabalhando com Longlegs também? Cara, eu acho que não, sabia? Em alguns momentos eu suspeitava. Eu achei que sim. Às vezes eu achava que ela não tava trabalhando com ele, mas ela fazia as coisas, tipo, sei lá, adormecida, sabe? Então ela não tava, mas era um feitiço que tinha acontecido. E era de fato um feitiço, né? As bonecas eram um feitiço pras crianças, né? Mas em nenhum momento foi ela, né? Foi a mãe dela em todo momento lá. Inclusive na casa dela, que ela ganha, que ela recebe a carta de parabéns, eu acho que era a mãe dela e não Longlegs. Ai, será? Eu acho. Ou ela mesma escreveu. Porque verdade. assim, o filme tem umas aparições demoníacas, né? Tem silhuetas do demônio, aparece 15 vezes, se eu não me engano, nesse filme. Nesse momento aparece. E eu acho que nos momentos que aparece, talvez isso a gente descubra mais pra frente. Tem alguma coisa ali, sabe? Alguma coisa que não só demoníaca rolando, mas tem algum signo pra aquele filme que a gente ainda não descobriu e talvez vai descobrir em algum outro momento. Mas sobre a mãe dela, eu suspeitava. Quando a mãe dela mandou mensagem pra ela, quando a mãe dela ligou pra ela pra conversar durante o... Não sei se era o aniversário dela, mas ela tava na casa dela. A mãe dela ligou e na segunda ligação que ela tá conversando com a mãe dela, acho que ela liga, né? Ela que liga pra mãe dela. E a mãe dela fala algumas coisas, né? Tipo, porque tem que rezar pros demônios nunca subirem e tal. E a menina tá no porão então. Que a gente assistiu o filme legendado, que sempre fala assim, o demônio está downstairs, tipo, lá embaixo das escadas. E ela liga pra mãe em um lugar onde tem escadas subindo, né? Exatamente, ela tá debaixo da escada. E é por isso que eu fiquei pensando que ela tem alguma coisa, ou teria alguma coisa, ou vai ter alguma coisa no futuro. Então, eu fico pensando porque, assim, depois, no decorrer do filme, como tem o demônio meio que acompanhando ela em todo lugar, eu sinto que pelo fato da mãe dela ter esse pacto, né, com o Longlegs pra proteger a filha dela, é como se, cara, é um pacto do demônio pra sua filha ficar protegida. Sim. Então, querendo ou não, sua filha só tá bem porque tem um Satanás atrás dela, sabe? Então, eu sinto que ela não sabia que o Satanás estava com ela, até porque, tipo, e é engraçado que parece uma coisa tão subconsciente, assim, porque no momento que ela tá na sala lá, né, que ela vai fazer uma terapia da academia de polícia, não sei, sim. E aí ela vê várias imagens, né, pra fazer um teste mesmo com ela. Não é, o parceiro dela morreu em ação e eles queriam fazer alguma coisa com ela pra ela não ficar... Ai, eu não lembrava dessa parte. Mas enfim, ela vê várias imagens. Ela morre logo no começo do filme. É verdade, né? Nossa, eu não lembro. Que até uma cena que dá um susto e fala, caralho, mano, um tiro na cabeça. Que ela chega na casa onde uma das famílias é verdade, é verdade. Tanto é que ela tem o sentimento, né, de que é ali. É ali. Então, mas aí... na verdade não é um sentimento. É uma coisa que o Longlegs fala pra ela. Eu gosto de casas brancas como a neve. É verdade. A casa dela era branca como a neve, porque estava com neve em cima, porque a casa dela não era branca. E a casa que ela olha e aponta é branca como a neve. Mas então, voltando na parte das imagens lá, ela vê várias imagens, né? E ela tem que nomear cada uma delas. Quando aparece o triângulo, ela fala pai. E mais pra frente no filme, ela conecta o triângulo com o Longlegs e Satanás. Você pensa, cara, por que ela falou pai no triângulo? Sabe? Já tanta coisa pra falar, ela falou justamente pai. Então, é engraçado isso, né? Porque não dá
pra saber que é uma coisa até que a gente tava cogitando. Será que é pai dela? O Longlegs é o pai dela? E é engraçado que isso aí que você comentou agora é uma coisa que a gente falou enquanto a gente estava assistindo. Quando ela vê o carro chegando e ela vai recepcionar a pessoa que chegou, ela não tá recepcionando uma pessoa estranha. Ela tá recepcionando uma pessoa conhecida. E a gente até ficou cogitando, cara, será que ela é filha dele? Fica muito, tipo, eu gostei muito desse filme, que ele fica muito dúbio em várias coisas, e certas coisas ele explica. Eu quero mais filmes assim, eu fiquei muito feliz de poder ter assistido esse filme, sabe? Cara, e outra, né, porque assim, a mãe dela, ela faz um pacto, querendo ou não, ela não faz um pacto com o Satanás lá, sabe, tem chifre, essas coisas. Ela faz um pacto com uma pessoa. Então por que ela fez o pacto com esse cara, sabe? O que esse cara fez? Assim, eu não lembro muito bem se isso mostra no filme, sabe? Mostra. O Longlegs chega na casa dela, dá o presente pra mãe. Ao invés de acontecer o que acontece, que é dar o presente e o pai matar a família, igual nas outras famílias acontece, nesse caso o Longlegs vai matar a mãe e depois iria matar ela. Só que enquanto ele tá torturando a mãe fala, eu ajudo você enquanto a vida da minha filha tiver salva. Será que ele não era um pai abusivo, então? Eu acho que sim. Aí, tipo assim, ela meio que serviu a ele, fazendo essas coisas, porque, cara, assim, ela fez um pacto com uma pessoa, ela não fez um pacto... E ele morava na casa da mãe dela. Então, o carro dele tava na garagem da casa da mãe dela. Então eu acho que ele era pai dela, sim. É uma coisa que parece uma relação de pai e filho, tipo assim, uma relação, né, péssima de pai e filho, uma relação péssima de marido e mulher. Tem até uma rima visual em um momento que ele é fã de uma banda, The T-Rex, acho que é o nome da banda. E aí ele tá dirigindo e cantando e gritando, e não sei o que, e dirigindo, e a câmera mostra ele de lado assim. E em um momento ela faz a mesma coisa, quando ela pega o carro dele pra ir atrás do chefe dela, pra salvar a filha do chefe dela. O Carter vai matar a família dele também, né? Porque vale lembrar que essas coisas, elas acontecem também sempre no aniversário das crianças, né? Sim. Então é uma coisa que vale a gente lembrar, assim, porque, tipo, no caso, a mãe, ela sempre leva, né, uma caixa de presente, mas ela sempre vai vestida de freira, então ninguém vai achar estranho uma freira. A não ser você que acharia que ela poderia voar. Exatamente, eu ia olhar assim, tá flutuando. Mas assim... Eu não aceitaria uma freira em casa, gente. Eu tenho muito medo de freira. Cara, e uma parada que deu medo nesse filme são os bonecos. Quando elas estão cobertas com pano preto. Sim. Bem amedrontador. Cara, porque fica aquele olhinho, né? Caralho, gente, é muito foda. E, mano, como as bonecas parecem com as atrizes. Parece muito. Com as personagens, né? Sim. Mano, é muito parecido. É muito parecido. E a família muda, né? Fica todo mundo muito... vamos... Porque, de certa forma, já, né? É uma maldição que já pega na galera. E sabe o que é engraçado? Parece que, tipo assim... É reproduzido o que a Ruth viveu na casa dela. Por quê? Porque o pai é sempre a pessoa que tá de boa, tipo assim, tá seguindo e tal, certo do que ele vai fazer. A mãe é quem tá contendo tudo, porque a gente vê muito isso. Porque assim, a gente não vê a dinâmica da família quando vai... A gente só vê a dinâmica da família, né? Matando. A gente não vê a dinâmica das famílias antes. E quando a Lee vai até a casa do Carter, ela vê essa dinâmica antes. Então é assustador, porque ele tá recebendo ela como Carter mesmo. Então parece que ele não mudou a personalidade dele tanto assim. A esposa dele tá, tipo, submissérrima. E ela não era assim, porque a gente vê a vida deles antes. Mas ela tá super submissa, ela segura ele, parece que tá contendo. Tipo, não, tudo bem, não, é assim mesmo a festa, sabe? E a filha tá apática. Então é como se ela tivesse reproduzindo aquele momento de eu vou matar todo mundo aqui e você vai ter que aceitar essa morte, você vai ter que aceitar essa asfixia. Tipo assim, o Longlegs não conseguiu fazer com a mãe e com a filha o que ele queria, mas ele vai fazer com as outras famílias. E ele mata o pai também, né? Porque o pai sempre se mata também. Sim, depois. Ele mata e depois se mata, é verdade. Então é como se, tipo assim, cara, eu não consegui fazer, porque provavelmente ele queria fazer isso. Ele queria matar todo mundo e depois se matar. Como ele não conseguiu, ele vai fazer com que ela faça isso por ele, mas com outras famílias. Cara, é muito louco. Sim, e aparentemente ele não gosta dele mesmo, porque ele tem essa parada com ele, porque ele parece que é um músico frustrado. Porque quando mostra o covil dele, que é dentro da casa da Ruth, ele tem guitarras, tem bateria, tem instrumentos musicais, tem pôster de banda. Parece que é um cara que gostaria de ter uma vida. Ele canta.
Ele canta. Né? E que tem uma vida de rockstar e não conseguiu, então ele é infeliz, né? Uhum. Mas na verdade ele é um fazedor de boneca, né, cara? Ele faz bonecas e é ele que amaldiçoa as bonecas dentro daquela bola de ferro que fica dentro da cabeça da boneca, né? Que aí faz esse controle mental com a família e com a criança. O Longlegs, ele é pego logo no meio pro final do filme, ele já é pego. Ele é tão tosco que ele não consegue fugir. Né? Ele vai fugir com um monte de mala, um monte de coisa. E caralho, e vai parar no meio da pista. Cara, pra ver como as coisas são mais importantes pra ele do que qualquer pessoa, né? Até ele mesmo, porque, mano, ele se preocupa com malas. Sim. Cara, ele teria conseguido fugir. Ele é Longlegs, aquelas, né? Tipo... o perna longa. Então. Ou pernilongo. Depende. Mas ele é pego logo no começo e ele vai pro interrogatório com a Lee, né? E é engraçado que o filme se aproveitou desse momento pra fazer o marketing do filme, né? E a atriz não tinha visto o Nicolas Cage vestido de Longlegs até esse momento, né? E aí quando ela vê os batimentos cardíacos dela, eles fizeram um vídeo, né? Pra isso, tá até no YouTube e tal. Se quiser dar uma pesquisada, mostra ela ficando super nervosa ao ver o Nicolas Cage vestido de Longlegs, assim, né? Assim, eu achei que a maquiagem seria uma coisa mais aterrorizante, mas talvez ela estivesse muito envolvida no filme pra ficar com isso. Sim, né? é verdade. Eu acho que ela devia estar, porque eu talvez soubesse que ia contracenar com o Nicolas Cage. Também. Mas não com o Longlegs desse Sim, jeito, assim, sabe? Sim. Eu acho que ninguém falou pra ela como seria, até pra proteger esse sentimento, né? Pra não criar nenhuma expectativa. Sim. Então ela esperava ver o Nicolas Cage, né? Cabelinho preto, a carinha do Nicolas Cage e tal, só fazendo as performances dele. Mas na verdade veio um cara todo grisalho, com a pele branca. E com a cara inchada, né? Exatamente. Assim, ele é bizarro. Tem uma aparência muito estranha. Nossa, demais. Assim, ver uma pessoa dessa pessoalmente, sabendo que essa pessoa é um assassino, deve ser bastante aterrorizante mesmo. Nossa, muito. Né? Tanto é que o batimento cardíaco dela no repouso tava 76 batidas por minuto e foi pra 170 no final dessa cena. Então foi foda. Essa porque eles colocaram um microfone, né, no perto do coração dela. E é engraçado porque eles colocaram um microfone tão bom, assim, tipo um direcional foda, porque não pegou a fala dela enquanto tava rolando. Eu não sei se ela falou alguma coisa, não sei, não lembro se ela fala nada. Ela não fala nada, só né? Quem fala é ele, só. É verdade. Então aí pega o microfone ali e aí é esse 170 batidas por minuto que a gente ouve no trailer. E assim, ele morre logo nessa cena. Ele se mata, né? Ele bate a cara dele. Só que ele fala assim, eu estou por aí, em todos os lugares. Conectando agora com o final do filme, em que a Ruth sabe que o Longlegs morreu e agora ela vai libertar a filha dela, porque apesar dela fazer tudo isso no filme, ela não é uma pessoa má. Porque a gente revê todas as cenas do filme com ela fazendo as coisas e a gente vê que ela chora, ela treme, isso não justifica, claro que não justifica, mas a gente vê que, tipo, havia uma certa humanidade dentro dela ainda, né? Só que no momento que o Longlegs morreu, ela explode a cabeça da boneca da filha dela, ela liberta a filha dela, só que ela continua. E aí, quando ela continua, ela muda a personalidade dela. Elas, a Ruth e a Lee. A Ruth vira o Longlegs, aparentemente, e a Lee vira a mãe dela. A Lee vai até a casa do chefe dela, que eu acho que é um furo do filme, porque por que o chefe dela nunca falou que a filha dele fazia aniversário no mesmo dia que a Lee? Eu acho que eles não têm essa conversa, Beats. Cara, mas se você pega um assassino que é baseado em dias de aniversários e aí falta só o dia 14, como falta no triângulo dia 14, por que ele não fala, cara, minha filha faz aniversário no dia 14? Mas eu acho que ele não conectou porque ele jamais imaginaria que a filha dele seria... Eu não sei, é porque a gente nunca pensa que, por exemplo, ele é policial, ele sabe quando... Porque talvez ele pense... Até então, eles não sabiam como acontecia. Eles sabiam o que acontecia. Então, provavelmente, alguém vai invadir, alguém vai matar, vai falar, vou matar sua esposa. E aí você vai ter que lutar contra. E como são pessoas comuns, assim, não vai saber como agir. Mas ele é policial, ele sabe negociar, ele sabe atirar, sabe fazer tudo isso. Então, isso não vai acontecer com ele. É só ele falar pra filha dele, fica quietinha, não faz nada. Esposa, tá acontecendo isso, então cuida aí. Mas ele não entende que, na verdade, é um feitiço que você vai fazer essas coisas, sabe? Sim. A Lee chega lá, né? E ela acaba matando a mãe dela, matando o chefe dela. E a filha tá ali, atônita, né?
e a boneca tá do lado, só que ela não consegue explodir a cabeça da boneca. E eu acho que o filme, que a partir desse momento as coisas se invertem, assim, sabe? Tipo, ela vai acabar continuando o legado do Longlegs. Só que quem vai fazer as bonecas aí? Eu não sei, né? É verdade. Mas eu acredito que, assim, pra uma continuação, eu sinto que ela vai meio que cuidar dessa menina agora, porque a menina ficou sem ninguém, né? Vou deixar uma enquete nesse podcast. Qual era a sua expectativa pra esse filme? Que já quem ouve a gente, provavelmente a maioria das pessoas são fãs de terror, né? Então, qual que era a sua expectativa pra esse filme? Conta pra gente aí. E Bolitz, que nota você dá para Longlegs, Vínculo Mortal? Eu vou dar 5. Não tem como dar outra nota, eu acho. Aham. Nem vou fazer a conta aqui. Então, eu também dou 5, não tem... Aí, ó, perfeito. O maior filme de terror da década, como muita gente tá pintando, falando, não é. Isso é o meu ponto de vista. É um grande filme. Ele não chega a ser um Seven da nossa época, por exemplo, que é um filme que marcou o cinema de 1990 e alguma coisa que ele saiu. Não sei, Beats. Qual que seria, até hoje, assim, de 2020 a 2024? O filme de terror que marcou? Não é um filme que eu sou muito fã, assim, mas facilmente Corrente do Mal é um filme que... É verdade. Ele é um filme que eu costumo lembrar bastante dele, assim. É que eu gostei muito de Longlegs, aí eu fico meio receosa de chegar e falar, nossa, esse filme, ele marcou. Talvez ele marque os anos 20, né? Tipo... Sim. Porque, cara, ele é muito tenso, ele é muito foda, ele abre margem pra muita conversa, Sim. sabe? É pai, não é pai, é Satã, não é Satã. Acho que assim, o maior filme de terror de 2024, acho que sim. Eu acho que da década talvez seja... A gente tem muito filme de terror. Mas assim, hoje, pra mim, ele é. Se as pessoas quiserem ouvir mais episódios de podcast como esse, onde que elas vão? O que que elas fazem? Elas vão pro Spotify, pro Deezer, pra Amazon Music, pra Apple Podcast ou pra Orelo. E você também pode continuar baixando os episódios no seu agregador de podcast favorito, procurando pelo feed do Terror Sem Medo. Só dando um aviso para os nossos ouvintes... o nosso podcast vai dar uma mudadinha depois do episódio 75. A gente vai fazer umas reformulações, que a nossa temporada 4 vai começar a partir do episódio 76. Mas você já pode ouvir a gente também no YouTube, né? Não é vídeo, lembrando que não é vídeo. Sim. É só o podcast de áudio, é óbvio, né? Que aparece lá a capa do podcast tá escrito lá. podcast em áudio, bem grande. Ai, boa, perfeito. Quem sabe, né? Mais pra frente a gente faça uns videozinhos e tudo, né? Aí, porque a gente quer participar de eventos, Sim. quer participar de cabines Sim. e tal. Então, quando a gente participar, é óbvio que a gente vai fazer um vídeo, Sim, vai subir no a gente YouTube, pode fazer um né? shortzinho lá, saindo da cabine, falando sobre o filme, né? Uhum. Se você aí que tá ouvindo a gente é responsável sobre cabine de filmes e tudo mais, como a gente já recebeu e-mail da Disney convidando a gente pra ir, né? Manda um e-mail pra gente, mas como é que faz pra mandar um e-mail pra gente? Como é que encontra a gente? Vocês encontram a gente no Instagram pelo @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Assim como a gente falou agora, né? A gente também tá no YouTube com youtube.com/@Terror Sem Medo 13. Também você pode mandar um e-mail pra gente com sua cartinha ou convidando a gente pra algum evento no endereço eletrônico terrorsemmedo13@gmail.com. Sim. Então é isso. Deixe seu comentário, né? Interaja com a gente já recebeu bastante comentários. Sim, para a mandem próxima leitura de e-mails. Mandem comentários, mandem sugestões também. Agora dá pra comentar no YouTube, dá pra comentar no Spotify, dá pra comentar... Acho que só esses dois mesmo. Mas dá pra mandar e-mail também. No Instagram dá pra comentar No Instagram, também. é verdade. E onde der pra dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas. Eu vi que as nossas 5 estrelinhas estão subindo. Muito obrigado. Muito bom. E curta no YouTube também agora, né? Porque agora a gente tem o curtir. É verdade. Assina o canal. Assina o canal, curta no YouTube. Imagina o nosso dedinho fazendo assim, que nem os youtubers, assim, sabe? O bom de não ter áudio é que a gente não erra o lugar do dedinho, né? É verdade. É isso aí. Então tá bom. Quem sabe no futuro a gente faça gameplay, né? Porque a gente tá querendo falar de jogo. Opa, pode verdade. ser, né? É verdade, né? Olha. Uns gameplau. Gameplau. É isso, muito obrigado. Se você chegou até o final do podcast, obrigado pelo seu download. Tenha uma ótima semana. E até semana que vem. Tchau.